Olá a todos, eu sou o Mário Pessoa, do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Estou hoje aqui com o professor Hugo Schenker, que é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para falar sobre um tema muito interessante, que é paciente com hepatite B e viremia baixa. Hugo, eu queria começar pedindo para você definir para a gente o que você considera o paciente com viremia baixa. Oi, Mário. Que bom estar aqui conversando sobre isso. Esse vírus aí, na nossa vida médica, nós estamos lutando contra ele há muitos anos. O vírus B é muito interessante, é um vírus DNA. Ele é um vírus que, quando entra no hepatócito, ele vai para o núcleo, se integra com o DNA do hospedeiro, e é um vírus que fica para o resto da vida. Então, a gente está acostumado com HIV, tratar todo mundo, com o vírus C, hoje em dia, tratar todo mundo, e com o vírus B, a gente tem que ficar colocando o paciente em casinhas e qual fase tu tá. O que foi definido na maioria dos guias como viremia baixa é abaixo de 2.000 unidades internacionais por ml. Você lembra quando antes era cópias por ml? Então a gente multiplica por 5, dá 10.000 cópias por ml, vira mais ou menos 2.000 unidades. Basicamente por causa daqueles estudos, o estudo review que tinha pacientes com 3.500 pacientes acompanhados por mais de 10 anos, e os que tinham essa viremia abaixo desse ponto, eles não faziam muita cirrose nem muito hepatocarcinoma. E eram indivíduos que, na média de idade, tinham mais de 40 anos. Provavelmente eram portadores inativos, esses com carga viral baixa. Isso em 2006, talvez o último estudo de história natural do vírus B sem tratamento, Hugo, quando esse estudo mostrou que realmente acima de 10.000 cópias, como você falou, hoje 2.000 unidades internacionais passa a ser um valor, um cutoff de risco aumentado para cirrose carcinomática celular. Sim. Mas então, vamos separar aqui nossa conversa nos pacientes que nunca foram tratados. Sim. Talvez falar um pouco do que a gente chama do portador inativo, é aquele paciente E negativo que tem carga viral abaixo de 2.000, que teoricamente os guidelines todos nos dizem não vou tratar. Depois a gente fala eventualmente daquele que está em tratamento, mas que tem uma viremia residual, que eu acho que vale a pena também a gente citar esse assunto. Então, começando por aqueles virgens de tratamento, assim, os que às vezes eu fico na dúvida. Eu tenho um paciente, vamos dizer, que eu acompanho há vários anos. Hoje ele está com 1.500 cópias, daí ele vai para 2.200. Eu digo, puxa, está na hora de tratar. Daí você eventualmente repete novamente e esse paciente cai para 700, 700 300. cópias. Então, existe uma flutuação, Hugo, aí ao longo, quer dizer, você tira uma média. Eu sempre digo aos residentes que vírus B não é uma foto. A gente não pode tomar uma decisão baseada, eventualmente, numa única medida. Como é que você considera esse paciente que tem uma pequena flutuação, que às vezes faz um blipzinho acima de 2.000? Que tempo você acompanha para definir essa viremia baixa? Sim. Em primeiro lugar, acho que é interessante a gente dizer que nós estamos olhando com uma lupa uma característica. A gente resolveu aqui olhar a carga viral. E o paciente é complexo. Ele é uma pessoa ele tem a idade dele, ele tem comorbidades, às vezes, ele bebe um pouco, ele pode ter um pouco de gordura no fígado, ele pode ter outras coisas. Raramente na medicina a gente vê uma pessoa com uma coisa só. Então aqui nós estamos olhando o vírus B com baixa carga viral num determinado momento do tempo, como tu falou numa foto. Mesmo acompanhando como se fosse um filme, imagina que essa pessoa está 1 ano, 2 anos, com carga viral baixa, mas ele tem lá seus 60 e poucos anos, alguém na família fez um câncer de fígado, e de repente ele tem esteatose ou uma esteatohepatite, que também pode dar carcinoma hepatocelular sem cirrose. E aí ele tem um vírus B, embora carga viral baixa, mas ele também tem esteatose, e ele bebe, ele gosta de beber um pouquinho, e aí quando tu vê é uma pessoa complexa lá com a sua idade, com suas comorbidades, e daí será que não é de tratar? Então eu acho que assim, ó, a gente tem que acompanhar o paciente, como tu disse, por algum tempo, pelo menos 1 ano ou 2, até ter certeza da fase que ele está. E vamos dizer que a gente tem certeza que ele é um portador inativo. Quais situações, por exemplo, que a literatura hoje já permite que tu trate um portador inativo sem olhar a carga, sem dar bola para a carga viral ou transaminase ou fibrose? Que situações que tu trataria uma pessoa hoje? Por exemplo, eu te digo uma história familiar de carcinoma hepatocelular. Se ele tem alguém na família com carcinoma hepatocelular, eu não dou bola para carga viral, transaminase, fibrose, nada, eu já inicio o tratamento. Vamos pensar aqui junto outras De situações. acordo, totalmente. Aliás,
o novo guideline da OMS deu para a gente essa margem realmente com o intuito de, principalmente de pegar situações continentes como o africano, que não tem condição de fazer, não tem acesso a todas as ferramentas que a gente tem para avaliar o nosso paciente com hepatite B crônica, de tratar sem dúvida nenhuma. Tem história familiar importante. Eu tenho pacientes orientais que têm tios, pais, irmãos, quer dizer, realmente não tenho dúvida que esse indivíduo eu indicaria tratamento independente na carga viral. Uma outra questão, é sempre o profissional de saúde, o cirurgião que é portador inativo do vírus. Você acha que ele merece tratamento? Eu Sim. acho que é algo Bom, controverso é na difícil literatura. achar na literatura exatamente essa situação. Tem uns trabalhos de 1990, de 2000, mas tem lá de vez em quando um trabalho, cirurgião infecta pacientes. Uma pessoa que é portadora do vírus B não deve ser impedida de exercer a medicina. A gente não pode criar um estigma contra pessoas que a gente sabe que existe por aí estigmas contra pessoas que são portadoras de um determinado vírus. Eu quero deixar claro, isso aí não impede uma pessoa de exercer a medicina, mas uma pessoa que vai fazer um procedimento invasivo, tipo um cirurgião, vai operar numa pessoa, eu acho que ele tinha que ter carga viral indetectável, que hoje é muito simples, toma um comprimido, então ele tem que conhecer o seu status do HBsAg, e se for positivo, claro que se for negativo ele vai estar vacinado, tem que se vacinar, todo mundo tem que se vacinar contra o vírus B, mas se ele já for positivo, alguma coisa falhou, ele nasceu lá, de repente uma transmissão vertical, ele pegou o vírus, e agora ele tem vírus B positivo. Se ele tiver uma carga viral, mesmo que baixa, eu acho que ele tinha que ter carga viral indetectável para operar as pessoas. Então essa é a minha visão, não está totalmente escrito na literatura, mas eu acho que o bom senso diz. A outra coisa é uma pessoa que vai tomar algum medicamento, por exemplo, um quimioterápico. Ele pode reativar a sua hepatite B. Sim, sem dúvida. Rituximab, quimioterapia, tem vários, né? E se a pessoa já tem uma carga viral baixa, poderia reativar. Então, olha só, nós já temos, Aí nós estamos falando do S positivo, sim, uma carga que viral vai baixa. fazer uma utilização de um medicamento de alto risco. Rituximab, Sim, por ou até exemplo, com carga viral indetectável. CD20. Sim, um S Sim, positivo. Tem com situações que certeza. só o S positivo já. Então, olha só, nós já temos um paciente de história familiar de carcinoma hepatocelular, nós já temos um profissional de saúde que vai fazer procedimentos invasivos, nós já temos alguém que vai fazer uma quimioterapia para impedir a reativação, nós já temos 3 situações que a gente trataria com carga viral baixa. Mais alguma? Eu tive um paciente jovem que me contou na história dele, na primeira consulta, que ele fazia uso de PrEP intermitente. Então, em situações de risco e meses, não sei, ele achava que ele ia estar rico, ele fazia uso de PrEP e depois ele parava o PrEP. O que eu acho que, eventualmente, nessa situação, se você tem um paciente que é S positivo e que vai fazer um uso do PrEP, eu, na minha opinião, eu acho que você pensa da mesma forma, talvez ele mereça ficar direto utilizando o PrEP, não fazer esse uso intermitente, sim e não, Sim, no paciente porque que tem o vírus, né? senão o vírus vê o medicamento, ali tem o tenofovir, o vírus vê o medicamento, depois não vê, depois vê, depois não vê. Resistência a gente sabe que é um fenômeno raro, no vírus B exposto ao tenofovir, mas mesmo o entecavir também, quem nunca usou lamivudina, mas pode ter flares na hora que ele está tomando o medicamento por um tempo e depois para, pode ter um flare, né? Uma elevação da transaminase que às vezes pode ser um flare perigoso. Então, eu acho que nessas situações também então, temos já 4, né? E um E aí, paciente, por tanto de exemplo, PrEP, co-infectado, com infecção um pulmonar. paciente com co-infecção com HIV ou Delta, eu não olho a carga viral, tem que tratar por acaso, no tratamento do HIV já está, em algumas situações, geralmente embutido o tratamento do vírus B. Mas agora tem uns esquemas do HIV que não é obrigado a usar tenofovir ou lamivudina, mas nesse caso, quando o paciente tem vírus B, o esquema dele tem que obrigatoriamente compor o tratamento do vírus B. Exatamente. Muitos pacientes hoje, muitos infectologistas, estão baixando o paciente para, por exemplo, dolutegravir com lamivudina, retirando o tenofovir Sim, aí pelo não. risco de insuficiência renal, etc. Mas nessa situação, não deve deixar de usar o tenofovir de jeito nenhum, Sim. no esquema. Manifestações extrahepáticas. Imagina um paciente com uma carga viral de 1000 e ele tem uma glomerulonefrite, membrana proliferativa, ou ele tem uma poliarterite nodosa, ou um linfoma, né, um risco. Então, Claro. esses pacientes, né, aí a gente também, a carga viral baixa, tudo isso são indicações que já estão presentes hoje na literatura, né? E a nossa portaria já preconiza também o tratamento dessas manifestações
extrahepáticas, independente de lesão renal, independente também do grau de viremia, Sim. completamente com você. Agora, uma situação interessante que tu mencionasse o novo guideline da Organização Mundial de Saúde. A gente está sentindo, com a evolução desses guidelines, que eles estão baixando o nível de exigências para tratar pessoas, porque eles estão vendo que essas exigências são um obstáculo, principalmente a simplificação. Porque na hora que tu precisa um especialista para fazer HbA1c, para fazer transaminase, elastografia ou biópsia hepática, carga viral, para entender a fase de um paciente, tu está botando um nível de sofisticação para definir uma fase do paciente para aí sim indicar o tratamento. E isso vai contra, vamos dizer, as metas de eliminação do vírus B da Organização Mundial de Saúde, como o problema de saúde pública até 2030, que deveria ser simples para poder ser feito por profissionais não especialistas em unidades básicas de saúde. Então, por exemplo, a China, que vê mais longe, né, que tem 30% dos vírus B do mundo estão na China. Olha o consenso chinês agora, publicado em 2023. Para eles, mais de 30 anos de idade, um HBsAg positivo, com PCR positivo, pode iniciar o tratamento. Não precisa saber a fase da doença, não interessa mais nada. Esse é um extremo, né? Aliás, excelente. Se comparar esse guideline chinês com o da PASL, por exemplo, a PASL usa uma elevação de 2 vezes o limite superior da normalidade para transaminase, que realmente O PASL é o mais restritivo do é o mundo. mais restritivo de todos, onde estão 75% dos portadores de vírus B em todo o mundo. Inclusive, tem uma publicação recente, 2018, mostrando que, seguindo os critérios da PASL, 2/3 dos pacientes que fizeram carcinoma hepatocelular, sabendo que tinha o vírus B, que não estavam em tratamento, porque não preenchiam os critérios da guia. Uma coisa é tu não saber que tem o vírus B e aparecer com carcinoma hepatocelular. Aí tudo bem, tu não sabia que tinha, tá? Outra é tu saber que tem e o teu médico diz assim, não, tu não está nos guias, nos critérios para tratar, e tu faz um carcinoma hepatocelular. Aí tu devia estar tratado, o critério é que estava errado, né? Então, significa que realmente é muito restritivo e usar transaminase acima de 2 vezes, eu acho que é demais. Agora, então, falando da OMS novamente, meus residentes fizeram um levantamento que nós levamos para o Congresso Latino-Americano, agora recentemente em Santiago, utilizando os novos critérios da OMS em cima dos nossos pacientes do ambulatório, que são exatamente os portadores inativos, para ver se nós iríamos tratar mais pacientes usando esses critérios novos da OMS. Na verdade, aumentaria em 10%, mas com 2 critérios, o que eu queria colocar em discussão, que eu não tenho certeza se eles, isoladamente, como eu tenho as outras ferramentas para trabalhar o meu paciente, se passaria a ser uma indicação precisa. A gente só entrou em 2 critérios a mais, que foi a presença de esteatose ou diabetes. Eu queria ouvir a sua opinião. O indivíduo que é carreador inativo, sei lá, com 1.000 unidades internacionais e diabetes, você acha que seria um critério para a gente indicar o tratamento? Sim, eu nesse paciente, eu busco uma desculpa para iniciar o tratamento. Eu olho para todo que é lado e às vezes o PCDT não deixa. Tem que reconhecer que no Brasil a gente não pode tratar quem a gente quer. Em muitos lugares do mundo é assim também, não é só no Brasil. A gente tem que ter alguma desculpa ali no PCDT para o paciente ganhar o remédio gratuitamente. E se não for gratuito, onde é que ele vai comprar? Custando R$ 2.000 por mês, um tratamento, e ser o mais liberal possível, porque esse paciente já está em risco. E, eventualmente, se ele bebe também, alguns pacientes bebem em cima de um vírus B, né? Então, eu estou preparado para... E paciente com mais de 50 anos, principalmente homem, que já tem alguma... ou diabetes. Então, diabetes, idade, gênero, uma série de coisas que elas têm impacto no carcinoma hepatocelular. Esse é um vírus carcinogênico. As pessoas têm que se dar conta que esse vírus sabe fazer carcinoma hepatocelular sem elevar transaminase. No estudo Review, pacientes que fizeram carcinoma hepatocelular, independente dos níveis de ALT. E tem gente ainda olhando a ALT para tratar. A ALT como é que dizia? Ira Jacobson, a ALT é all thinking. É o cara... Não dá para ficar olhando transaminase. Tá bom, voltando então. Então, vamos dizer, eu tenho esse paciente com viremia muito baixa, mas ele é diabetes. Não sei se eu trato agora ele imediatamente. Talvez seja um indivíduo merecedor da gente acompanhar com o Fibroscan, por exemplo. Bem de pertinho, se tu tiver Fibroscan. Aí que tá.
Eu acho que o guia da OMS deixou muito claro. E tu vive num lugar que não tem fibroscan. Claro. E tu vive num lugar que não tem carga viral. Trata. Está permitido. Eu acho que Está permitido. flexibilizar, se eu não tenho a ferramenta para olhar bem o meu paciente, eu prefiro tratar. Mário, nós somos expertos no vírus B. Há quantos anos que a gente lida com esse vírus? A gente tem elastografia no serviço, como o cardiologista tem o estetoscópio. Para nós tudo é mais fácil. Então a gente pode pensar assim, eu vou olhar eu vou olhar meu paciente, né? Eu estou dizendo que a gente tem elastografia à disposição. Então a gente pode olhar esse paciente e personalizar o tratamento e decidir mais ou menos o timing. Mas assim, exigir isso do mundo, na hora que tu bota isso num guideline, como se as pessoas que estão lendo lá fossem especialistas com elastografia à disposição e vivendo no mesmo lugar que tu vive, é irreal. Não é assim. Então, assim, qual seria o erro? Tu dá um antiviral que é super seguro, que não está mais tão caro. O risco é overtreatment, é tu dar um pouquinho mais de tratamento do que precisaria. Tu vai estar tirando a carga viral de uma pessoa, tu vai estar diminuindo a transmissão do vírus na população. Muita gente não é vacinada, gente de 40, 50 anos, 60, que escapou das campanhas. Olhar, quer dizer, a nossa cobertura vacinal, não. Principalmente numa população que mais tem risco no nosso país, que é a população sexualmente ativa, entre 20 e 40 anos, é 50%, não chega a 50%. Sim, e tu imagina esse cara com carga viral baixa, ele pode ter vida sexual ativa e ele está tendo contato com... Ele não pode chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu tenho o vírus B, tu já te vacinou? E daí a pessoa sai correndo. Então, eles não revelam o seu status de portador, porque senão, né, eles não vão encontrar ninguém para ter relação sexual. Então, a pessoa não pode revelar seu status. Então, cada um é responsável pela sua vacinação. E muitos não estão vacinados. Eu acho que é a função do médico tirar a carga viral de circulação. Eu estou preparado. Você lembra quando o HIV exigia um CD4 necessário para iniciar o tratamento? E a gente já dizia assim, por que não tratar só para negativar o vírus e diminuir a circulação? Já vai impedir a transmissão, né? Sim. Mas no vírus B as pessoas estão um pouco resistentes porque elas dizem que tem vacina. Deixa as pessoas se vacinar, mas como tu falaste, as pessoas não estão se vacinando, né? Infelizmente, a cobertura vacinal tem diminuído e a OMS está preocupada com a situação de que ainda morrem 800 mil indivíduos por ano com as complicações de hepatite V. E a interpretação de todos esses critérios para o não especialista é muito não é fácil. Não, até para o especialista. Se lembra do estudo de Bicheglie e Hufnagel? Publicaram assim os primeiros 2.000 pacientes que eles receberam num período de 2 anos, eles iam tentar identificar a fase da hepatite. 40% eram indeterminados e permaneceram indeterminados por 1 ano ou 2. Mesmo os maiores especialistas do mundo em vírus B não conseguiam botar o paciente na fase correta. Então imagina, na população, numa unidade básica de saúde. Não, tu és portador inativo. Não vou te tratar porque a tua carga viral é baixa. Então ele está olhando um fator na vida de uma pessoa, às vezes uma vez, não várias vezes, e decidindo que aquela pessoa não precisa de tratamento. Muito perigoso. Sim, e nós não falamos no Delta também. Sei lá, 3 meses atrás, eu recebi um senhor que chegou pelo pronto-socorro, ele teve um HDA, e dessa HDA foi investigado, viu que era um E negativo, portador do vírus B, que não conhecia o seu status aos 52 anos de idade, e já com carcinoma hepatocelular, que foi para paliativo. Quer dizer, é muito triste. E de repente a carga viral dessa pessoa podia uma vez ser baixa e alguém decidiu não tratar, mas não acompanhou. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, vamos relembrar aqui as situações em que a gente já indicou o tratamento com viremia baixa. Sim. História familiar de carcinoma hepatocelular. Co-infecção com HIV ou Delta. Reativação, possibilidade de reativação quando for usar um agente imunossupressor, tipo rituximab, quimioterapia, manifestações extrahepáticas. Prevenir a transmissão, profissional de saúde, tipo um cirurgião, que a gente acha que ele não deveria ter carga viral detectável. E o indivíduo que recebeu um HCC e tem uma viremia baixa? Isso aí, a gente sabe que a chance de recorrência já é alta quando tu resseca um carcinoma hepatocelular. E se o vírus B está positivo, em qualquer nível, qualquer carga viral detectável, aumenta a chance de recorrência. Então, este é outro indivíduo que deveria ter o seu vírus negativo pro resto da vida. Mostrando que sem
unidades, maior ou menor que 100 unidades, tem um impacto no índice de recorrência nesse. Não é um ou dois estudos, é uma estante cheia. Sim. É. Então, esse indivíduo que fez a ressecção deve receber tratamento mesmo com viremia muito baixa para evitar. Sim. Eu acho que um resumo dessa parte inicial é que, fora as várias indicações na literatura que tem para tratar uma pessoa com carga viral baixa, a gente está querendo que os próximos guidelines diminuam as restrições para a gente poder tratar o maior número de pessoas. Não sei se um dia nós vamos chegar na simplificação do guideline chinês, que é basicamente mais de 30 anos, vírus B positivo, trata. Esse é o meu ideal. Para mim, é o melhor guideline do desse mundo. ano, 2023. 23. E olha que o chinês quer falar com alguém que conhece vírus B, vai na China. 30% dos vírus B no mundo estão lá. E 90% dos vírus B deles têm mais de 30 anos. Então, eles estão tratando todo mundo. HBsAg positivo na China, mais de 30 anos, abre a boca e toma um comprimido. Espero que publiquem logo o impacto disso na mudança da Vai diminuir o carcinoma celular. É óbvio. Alguns podem dizer, mas tu não pode pegar uma coisa da China, onde a prevalência é altíssima, e jogar num lugar que a prevalência é baixa. A gente gastaria muito menos, porque a gente tem menos vírus B. Nosso custo seria menor. Não esquecer que nós temos imigrações hoje, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. Imigração coreana nova em São Paulo, que está trazendo novos pacientes. Tenho recebido novos pacientes coreanos. Porto Alegre, haitianos, venezuelanos, e eles têm 10 a 15 vezes mais vírus que a nossa prevalência. Aliás, Hugo, seria uma medida interessante do nosso governo que tivesse um certo tipo de vigilância para o vírus B com novas imigrações, porque nós não sabemos quantos pacientes novos estamos recebendo com essas ondas. Sim, microeliminação. Não no sentido de não deixar entrar, mas é só conhecer o status e já botar essa pessoa e ver quem precisa. Exato. Assim como nos presídios e tudo. Sim. Agora, uma outra questão que tu levantasse é se a pessoa já está usando há 1 ano um tenofovir ou entecavir, e tu vai lá olhar a carga viral, ela ainda está lá. Viremia residual. Uma viremia low level, né? Uma viremia baixa residual. Porque se o paciente começou com muito vírus e cada vez que tu olha está caindo, está indo bem. Não vai ter resistência ao vírus. Imagina que ele empacou. Tu chegou num ponto... O paciente está mais de 3 anos. Já faz mais de 1 ano que tu está tratando e cada vez que tu olha não está mais baixando. Fincou no 1.000, 1.100, 2.000, 1.300. Não, o que tu faz com esse paciente? Vejo muito em torno de 100. 100, 200, 500. 120. Às vezes um blip. E aí, fica olhando, o que tu pode fazer? Se ele está tomando entecavir, tu poderia trocar para tenofovir ou TAF. Se ele já está tomando tenofovir, ele podia ir para TAF. Ou podia trocar para entecavir. Quer dizer, ou botar um por cima do outro. Vamos dizer que está tomando tenofovir, tu bota o entecavir por cima. Tem várias coisas. Mas assim, muitas não nos deixam fazer. Tem algum dado na literatura que trocar o add-on, como a gente chamava, com o tenofovir em cima da... Vamos dar um passo atrás. Tem algum dado na literatura que diga que isso é perigoso? Vamos dizer que tu baixou a viremia do paciente de 1 milhão, 2 milhões para 1.500. Agora ele está naquele ponto do estudo review que diz que ele está tranquilo. Ele está tranquilo? Eu não fico feliz com 1.500 vírus no paciente que eu estou tratando. Eu acho que... Imagina se tinha fibrose. A minha dúvida é se F3, F2, F3, F4. Bom, F4 é... Bom, aliás, então a gente não mencionou, ainda no não tratado, aquele paciente que eventualmente, apesar de uma viremia muito baixa, ele tem algum grau de viremia. Poderia ser residual ou não. Vamos ver mais um 2. Mais uma indicação. Você trataria ele também. Sim. Uma elastografia. Uma elastografia mostrando acima de um F2 ou maior ou igual ao F2, mas com viremia muito baixa. Sim. Eu trataria também. Viremia residual ou fibrose residual. Mas aí não me importa. Eu vou proteger o paciente. Porque então, eu acho que esse é perigoso. Sim, mais uma indicação que já está na literatura. E está no PCDT também. O PCDT diz isso, que se tiver fibrose significativa, seja por biópsia ou métodos não invasivos, a pessoa poderia receber o tratamento. Então, nós estamos falando agora daquele tratado que não tornou o vírus indetectável, que nós chamamos de viremia residual, que tem estudos na literatura
que mostram que ele teria uma chance maior de fazer HCC. Tem. Esses estudos são, na maioria deles, orientais, e existe uma tendência dos estudos dizer que isso é perigoso no paciente que tem fibrose significativa. Talvez não seja tão perigoso naquele paciente F0, F1, mas, de novo, a complexidade de saber qual é a fibrose do teu paciente depende de tu ter uma elastografia. A gente não vai ficar biopsiando demais os pacientes. Então, eu acho que esse aí eu estou preparado também para fazer alguma coisa. Eu não gostaria, como tu falaste, eu não gostaria de ver um paciente que eu estou acompanhando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a carga viral empacou. Porque tu sabe que ele está tomando medicamento, porque senão a carga viral teria subido. É a primeira coisa que tu pergunta, tu está tomando remédio, né? A falta de aderência seria a primeira possibilidade. Alguém que foi indetectável e faz um blipzinho. Todos dizem que estão tomando, aí tu chama alguém da família. Ele está tomando? Exato. Às vezes tu ouve o sinal aquele... Quando ouve, tu já sabe que não está tomando. Mas assim, vamos dizer que ele está tomando. O que é isso aí? Isso aí é um vírus que era uma quase espécie, onde as populações virais, elas não são exatamente iguais. As pessoas pensam que a pessoa tem um vírus B, ela tem uma gangue, é uma família. E o remédio, e também resistência não é um fenômeno de tudo ou nada. Não é que o vírus é totalmente resistente ou a resistência é 0 ou 100%. Imagina que tem uma cepa lá, bem pequenininha, que ela nem aparecia, porque ela estava dominada pela cepa dominante. E quando a cepa dominante foi atacada pelo entecavir ou tenofovir, aquela cepa pequenininha, que não valia nada, ela ganhou fitness, porque desapareceu a competição com a outra. E agora ela é a cepa dominante. E ela tem alguma mutaçãozinha de resistência parcial. Se não fosse parcial, ela ia cada vez fazendo mutações secundárias para ganhar fitness, ia chegar a 1 milhão. Mas não, ela fica sempre em 500, 300, 200. Isso é uma cepa residual com uma resistência ao medicamento. Uma resistência pequena ao medicamento. Então... Isso eu acho que com tenofovir e entecavir a gente vê menos, né? A gente não vê a resistência clássica, mas essa cepa não tem uma resistência clássica, não é totalmente resistente. Ela é, vamos dizer, 70% sensível. Se tu faz um IC50, aquele, para olhar para olhar a susceptibilidade daquela família de vírus ao medicamento, o medicamento mata 70%, 90%, sobra uns pouquinhos resistentes. Então, esse pouquinho não chega a ser uma resistência nos moldes clássicos, mas está lá. Por que não vai negativar? Entende? Ou ele está num santuário. Esse vírus B está num santuário que o remédio não entra. Que nível seria esse de viremia que você consideraria trocar a droga do paciente? Eu acho assim, a viremia baixa residual está definido como abaixo de 2.000, né, com uma pessoa efetivamente tomando um análogo de primeira linha, tipo entecavir, tenofovir, TAF ou TDF, e o vírus está lá te olhando e empacou, chegou num platô. Então, quando acontece isso, eu olho a complexidade do paciente. Ele tem risco, tem idade, tem comorbidades, ele tem uma fibrose significativa. Quando eu iniciei o tratamento, esse cara eu não quero vírus nenhum. Eu vou fazer tudo que eu puder. Eu vou trocar o entecavir pelo TDF, depois vou trocar o TDF pelo TAF, porque eu acho que TAF é o medicamento melhor hoje em dia, o antiviral. Alguma coisa ele faz a mais, ele baixa a transaminase mais que entecavir, e ele é mais seguro que tenofovir convencional, para o rim e para o osso. Então, o TAF é o ideal, é o mais caro, é natural que o governo deixe como última opção. Mas vamos falar da nossa portaria. Se ele sai com tenofovir com a viremia residual, eu posso trocar para o entecavir? Eu posso trocar para o entecavir, mas também talvez eu pudesse ir para o TAF se ele tem um risco renal, se ele já usou lamivudina no passado. Bom, se ele usou lamivudina no passado, é óbvio que ele não pode ir para o entecavir. Ele não pode... E se ele não sabe, tem uns que não sabem. Não sei se eu usei, acho que eu usei um comprimido por 6 meses, mas não tenho certeza. E aí, muitos dos nossos ambulatórios não está registrado se ele usou lamivudina. Tá bom, eu concordo totalmente com você. Bom, está abaixo de 2.000 e está relativamente alto. Agora, a maior parte dos que eu vejo no ambulatório... 100, 200. Tem 80, tem 73, e às vezes indetectável. Tem 90, ficam entre o 10 e o 100. Esses você ficaria tranquilo? Esses eu acompanharia bem de perto e eu tentaria fazer elastografia. E eu diria que se tu não tem elastografia,
E não vai ficar biopsiando esse paciente toda hora. Se não tem elastografia, trata. Se tu tem elastografia e ela for abaixo de 7 kPa, Mantém do jeito que está. aí a chance de ter estiver algum problema... progredindo, principalmente, É. porque eu costumo fazer elastografia anual nesses pacientes. Sim. Então, se eu perceber algum grau de Tu progressão... concorda com 7? Com um avanço 7 ou 6? 7. de 6, acho que a gente até baixou, a portaria baixou de 7 para 6. Por aí, assim. Ninguém de fora que eventualmente... Se lembra que antigamente, na outra portaria, a gente podia tratar qualquer pessoa que elastro passasse de 7. Acima de 7 kPa, no PCDT anterior, qualquer pessoa com elastografia acima de 7, independente de qualquer outra coisa, podia receber tratamento. Agora não. Agora eles botaram um pouquinho mais alto, mas entre 7 e 9, eles criaram uma gray zone, uma zona cinza, que aí precisa alguma outra coisa. Mas abaixo de 7, eu fico mais ou menos tranquilo, que aquela pessoa, né, não vai fazer hepatocarcinoma com tanta frequência. Sim. Que existe o carcinoma hepatocelular sem fibrose, mas aqui no Brasil ou na América Latina, a gente vê pouco esses pacientes. Talvez na Amazônia veja mais, talvez pelo delta, né? Sem Lugares dúvida. que tem delta. É muito raro ter paciente não cirrótico, com fibrose não avançada, que tenha feito HCC. Isso é uma situação, o delta, só para eu acho que a gente botar uma cerejinha no bolo aí. O delta se caracteriza por carga viral baixa, em geral. O delta é nível mesmo. Sim, tem uns deltas que mantêm, o vírus B mantém alta replicação na vigência do delta, existe. Mas vamos dizer que a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, quando tem uma coinfecção com delta, a carga viral cai. Mas a lesão tende a aumentar. E essa é uma situação para tratar carga viral baixa que nós já tínhamos falado. Então, a carga viral baixa pode ser um indicativo, uma carga viral baixa com muita fibrose, de pesquisar o delta. Eu acho que o delta deveria ser pesquisado em todo mundo. Eu acho que uma vez na vida... Pelo menos uma vez na vida. Todo mundo que tem HBsAg. Vírus B deveria ter pelo menos um teste na vida de delta. E eu acho que a nossa portaria está pensando nisso. Mas quem não faz isso... Sério, que já preconiza... Para certas situações, em algumas regiões. Mas assim, quem não faz isso... de reflex testing, toda pessoa com HBsAg pedir um delta, deveria pelo menos estar atento àquelas situações do vírus B que são talvez indicativas de que o delta esteja lá, que é justamente uma carga viral baixa, com lesão. Com lesão. Será que esquecemos de algum... Olha, Mário, eu acho que nós falamos de tudo. Talvez, a gente esqueceu... se esquecemos é humano, né? Porque nós estamos falando sem papel nenhum aqui, sem PowerPoint. Tentamos lembrar de quase todas as situações em que... Olhando só os neurônios, que depois de 60 anos ficam mais rarefeitos. Eu acho que vale a pena para todo mundo ler esse novo guideline da OMS. Revela uma tendência do mundo a tirar os obstáculos. Olha aquele poema do Drummond. Flexibilizar o tratamento. No caminho tinha uma pedra. No tratamento do vírus B, tem cheio de pedras no caminho, e muitas colocadas por os guidelines. E eu acho que nós temos que remover esses obstáculos para cumprir as metas da Organização Mundial de Saúde. Claro, e eu acho que o nosso ministério, eu acho que tem essa intenção agora de rever o nosso guideline, tendo como espelho o da OMS, para a gente pensar como melhorar e como flexibilizar um pouco mais o tratamento. Certamente. Acho que era isso, né? Obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer. Foi ótimo. A gente voltar a falar de vírus B, que é um assunto que a gente gosta desde da residência médica. Num bate-papo, assim, descontraído. Muito legal. Bom, tá aí, né? A gente pensou que o vírus C, nunca pensamos que o vírus C, que não tem vacina, fosse ganhar, né, diminuir. Ter eliminado tão rápido, né? Tá quase eliminado. Próximo da eliminação. Sim, ainda tem 50 e poucos milhões. O vírus B que continua aí, apesar de... Então, muito obrigado a todos aí pela atenção.